Fala pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui que eu já tinha feito no outro canal, mas é basicamente um tema que sempre aparece com essa questão do Lula e das condenações dele. Que as pessoas falam assim, o Lula foi condenado em todas as instâncias, foram 13 juízes que condenaram o Lula, então isso faz dele um culpado, tá? Eu ia falar, pessoal, estou tentando preparar um vídeo, primeiro para mostrar aquelas questões do que o Lula foi acusado, tá? Só que esse vídeo vai dar muito mais trabalho, eu não sei se eu vou conseguir fazer. Porque eu estou reunindo aqui no meu notebook um grande material que eu queria fazer um tipo de um dossiê. Eu tenho vídeos ali do Valdemar da Costa Neto, do Roberto Jefferson, da juíza que trabalhou na Lava Jato, de algumas pessoas que foram vítimas da Lava Jato, então eu ia fazer um tipo um dossiê para mostrar para vocês por que essas condenações do Lula não passaram de uma grande conspiração para tirar ele da presidência da República. Porque, na verdade, toda aquela Lava Jato foi uma farsa. Eles pegavam coisas que não tinha nada a ver com o Lula e jogavam no Lula. Por exemplo, o Petrolão. Quem fez o Petrolão foi o Roberto Jefferson, o Mensalão, perdão. Mas o Petrolão também, né? Foi os deputados, não foi o Lula. O Lula era presidente da República. O Valdemar da Costa Neto também ficou preso 8 anos, acusado de corrupção no Mensalão. E, na verdade, ele mesmo falou, o Lula não estava envolvido. Então, você vê, pegaram várias coisas que não tem nada a ver com o Lula, e o Daltan Dallagnol fez um PowerPoint dando a entender que o Lula estava envolvido em tudo. Só para vocês terem uma ideia, na Lava Jato, o partido mais envolvido em corrupção, com mais políticos presos, era o PP, do Roberto Jefferson, o amiguinho do mito. O segundo partido com mais políticos presos envolvido em corrupção era o PL, do Valdemar da Costa Neto. O PT não era nem o partido que tinha mais envolvidos. Não que não tivesse corrupção no PT, tinha, mas o PT estava lá embaixo na lista de envolvidos e condenados. Mesmo assim, fizeram toda essa wave para dar a entender que o PT é o partido mais corrupto do mundo. Mas para eu fazer um vídeo desse, pessoal, vai dar trabalho, tá? Então eu não sei nem se eu vou conseguir fazer. Então eu só estou jogando aqui no ar algumas coisas para vocês raciocinarem, porque eu já estou juntando um bom material. Inclusive eu li o processo, tá? Que o Lula foi condenado no triplex, coisa que essas pessoas não fazem. Elas seguem esses canais de direita, essas mentiras todas. Lula é ladrão, amadinho. São pessoas que nunca leram um processo na vida. Eu li o processo do Sérgio Moro, várias páginas, fiquei um tempão lendo. E eu vi que ele condenou o Lula sem nenhuma prova. Ele condenou por indícios de evidências. Basicamente isso. O que é uma aberração jurídica, tá? Mas não é o foco desse vídeo aqui não. Uma hora eu vou tentar preparar um dossiê desse. Só não sei se eu vou conseguir, até porque meu notebook é difícil renderizar vídeo grande. Eu ia mostrar tudo isso daí para vocês, para as pessoas entenderem realmente como isso daí não passa de uma farsa. E essas pessoas que não estudam, que não têm a capacidade de ler isso aqui, é um processo jurídico, ficam depois me atacando. Lula é ladrão, amadinha, Lula é ladrão. Aí não dá, né, pessoal? Mas nesse vídeo eu quero falar desse argumento de instâncias. Como é que funcionam as instâncias no Brasil? As duas primeiras instâncias são as principais. A primeira instância é quando o juiz absolve ou condena o réu. O juiz vai lá dar a decisão dele, o réu é inocente ou o réu é culpado. Se o réu for considerado culpado, a defesa pode recorrer à segunda instância. A função da segunda instância é analisar de novo os processos, tá, os mesmos processos que o primeiro juiz analisou, e ver se realmente o réu é culpado ou não, ou se o juiz se equivocou. Então, essas são as duas primeiras instâncias. O juiz declara culpado, aí a segunda instância vai analisar de novo, a segunda instância tem poder para absolver ou condenar o réu. As outras duas instâncias são chamadas superiores, que é o STJ e o STF, que é a última instância. Essas instâncias, pessoal, eles não vão julgar processo. Tá? Entendam isso. Se o juiz lá da instância anterior, ou juízes, né, no plural, perdão, se os juízes já analisaram o caso e decretaram o réu como culpado, o máximo que essas instâncias superiores vão averiguar é se houve ilegalidades no processo, coisas que violam o direito penal, o direito processual. Por exemplo, será que esse juiz é da vara competente para julgar esse réu? É isso que essas instâncias vão analisar. Será que o juiz cometeu alguma inconstitucionalidade julgando o réu? É isso que esses vão analisar. Será que o réu não teve direito à defesa? O advogado foi impedido de falar? Ou o juiz se negou de ver alguma prova da defesa? Essas coisas? É isso que essas instâncias vão apurar. Então essas duas instâncias superiores, elas não vão rever o caso todinho e analisar o processo. Elas vão analisar questões do processo. Então é bem diferente, tá? Então quando eu vejo as pessoas falando desses argumentos, é porque o Lula foi condenado em todas as instâncias. São pessoas que não sabem nem como é que funciona o nosso sistema processual aqui no Brasil. E no caso do Lula é o seguinte, o Lula teve vários processos. Para quem não sabe, ele foi absolvido em quase todos. Sabendo disso? Porque ser processado, qualquer um pode ser, até eu. Alguém pode falar, o Ronaldo fez uma corrupção. Beleza, posso ser processado e vou ter o meu amplo direito à defesa.
Desses processos todos do Lula, ele só foi condenado em dois, que é o processo do sítio do Atibaia e o processo do triplex lá do Guarujá. O que acontece? A primeira instância era o Sérgio Moro. O Moro pegou o processo do triplex. O Moro pegou esse processo, que eu falei para vocês, ele condenou o Lula por ter visitado um triplex. Por que o Lula visitou esse triplex? A Marisa Letícia, que era esposa do Lula, ela tinha comprado cotas, né? Ela pagava parcelas mensalmente de um apartamento naquele mesmo prédio. Todo mês ela pagava. Olha para você ver como esse pessoal é ingênuo, né? Para que você vai pagar do seu dinheiro, do seu salário, por um apartamento que ia ser fruto de corrupção? Faz sentido para vocês? Não, mas para os bolsonaristas faz sentido. Então ela pagava as parcelas desse apartamento. Em dado momento, a construtora faliu. Falou, faliu, não vamos mais vender apartamento. Aí foi encerrado o contrato dela. Aí uma nova construtora comprou aquele empreendimento, aquele prédio, que foi a OAS. Aí eles foram atrás dos clientes. Falaram, poxa, essas pessoas estavam pagando os apartamentos, vamos atrás delas. Foram atrás da dona Marisa Letícia. Chegando lá, ela falou, não, eu não quero mais pagar não, sabe? Até queria morar lá no Guarujá, mas eu estou bem aqui em São Bernardo com meu marido. Aí eles falaram pro Lula, já que a sua esposa não quer mais aquele apartamento, no mesmo prédio tem um triplex lá em cima. Vamos lá dar uma olhadinha, vai que você gosta, cara, é legal, tem vista pro mar, é bonito e tal. Ele falou, posso olhar, companheiro, mas se a Marisa não quiser, eu não vou querer mais comprar apartamento aqui. Aí ele foi lá, viu o porteiro, viu ele, tiraram uma foto e tal, não sei o quê, ele não se interessou. Até porque o Lula já tinha uma certa idade, ele já era idoso, a dona Marisa também, ele falou, olha, para nós que somos idosos, apartamento com muita escada, assim, vai ser ruim para nós, eu não vou querer, companheiro. Beleza. Mas como a OAS começou a fazer uma reforma nesse apartamento, e a OAS tinha contrato com o governo, o que o Deltan Dallagnol fez? Ah, a reforma deve ser para o Lula usufruir o imóvel, ele vai morar aqui. Acusou o Lula. Só que a defesa do Lula apresentou duas provas fatais de que aquele apartamento não era do Lula. Primeiro, essas parcelas que a Marisa já pagava do apartamento andares abaixo, que ela declarava no imposto de renda. Inclusive esses canais de direita mentem, tá? Eles falam que é o triplex que ele declarou. Não é não, era criar outro apartamento embaixo. E a segunda prova cabal de que o apartamento Lula não ia usufruir, não era dele, a reforma não era para ele, é porque a OAS tinha colocado esse apartamento a leilão, bem antes do julgamento lá do Moro. Como é que você vai morar no apartamento que estava em leilão, pessoal? Você ia morar com outra família? Então outra família ia dar um lance, ia comprar um apartamento e o Lula ia lá dividir ele e a dona Marisa com outra família. E aí, companheiro, eu estou usufruindo desse apartamento, né? Pode ficar de boa com sua família, com seus filhos, com sua criança. Como, pessoal? Está lá no processo. A defesa apresentou isso e o Moro ignorou e condenou o Lula. Agora, tenta explicar isso para um bolsonarista, tenta. Não tem como, é impossível. É mais fácil ensinar física quântica para um jumento do que explicar isso para um bolsonarista, que não tem como você usufruir de um apartamento que já estava em leilão. Qualquer um podia comprar e morar lá, até eu, se tivesse dinheiro. Mas eles acreditam, pessoal. E aí o que aconteceu? Foi para a segunda instância. A segunda instância julgou o processo. Lembra que eu falei das instâncias? Deu o aval, falou que o Lula era culpado e condenou o Lula. Qual que é o problema disso? O problema é que essa segunda instância ela é cheia de conluio com o Moro. Tanto que aquela juíza da segunda instância que substituiu o Moro, que é a Gabriela Hardt, ela ficou com o processo dele do sítio de Atibaia. E sabe o que ela fez, pessoal, quando ela foi julgar o sítio de Atibaia? Ela copiou exatamente o processo da acusação, a condenação do Moro, letra por letra. Ela nem olhou o caso, ela só copiou, Ctrl-V, Ctrl-C, e condenou o Lula. Tanto é verdade que ela estava julgando um sítio em Atibaia, e na condenação ela colocou a palavra triplex. Vem cá, como é que eu estou julgando alguém por uma coisa e coloco outra acusação? É o mesmo que a polícia me prender por roubo, chega lá, o juiz me condenar por estupro. Faz sentido para vocês? Não, mas foi o que ela fez. Ela estava julgando o Lula pelo sítio, mas ela colocou na condenação que ele estava sendo condenado pelo triplex. Isso prova que ela nem sequer leu o processo. E as outras instâncias fizeram aquilo que eu falei para vocês. Eles viram que tinha alguma ilegalidade, alguma coisa errada, etc. e tal. Não tinha, então eles mantiveram o processo normal, condenado. Agora, o que acontece, pessoal? Quando você é condenado, nesse caso, eu vou dar um exemplo hipotético que eu dei no outro vídeo. Imagina que tem uma menina que gosta de mim e eu não queira ficar com ela. Ela pega, ela inventa que eu abusei dela sexualmente. Ela arruma uma testemunha. Um juiz de primeira instância pode me condenar? Pode. A segunda instância também? Pode ter uma testemunha. As duas instâncias superiores vão anular o processo? Não, porque não tem nada que possa anular o processo. Então, eu estaria preso inocente, sofrendo na cadeia por uma acusação falsa. Agora, o que pode anular um processo nas outras instâncias? Nesse exemplo hipotético, se a menina falasse a verdade, falasse, olha, eu menti, tá? Na verdade, o Ronaldo não abusou de ninguém. Ela me deu um dinheiro para me contar uma mentira, eu menti. Aí você tem uma variável que anula todo o processo.
Aí aquelas instâncias superiores vão analisar e falar, peraí, o processo foi feito direitinho, mas só que tem uma coisa que foi ilegal, a testemunha mentiu. Então, vamos anular todo o processo, o Ronaldo volta a ser inocente. Por que inocente? Porque a lei brasileira tem um negócio chamado presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. E quem tem que provar ao contrário é o Ministério Público. Agora, se eles provarem com provas ilícitas, com fraudes, com ilegalidades, o réu volta a ser inocente, o processo é todo anulado, aí ele teria que ser iniciado novamente desde o começo. E é claro que nesse caso hipotético, se fosse iniciado no começo, o juiz nem ia poder me condenar, porque a testemunha é falsa. A mesma coisa aconteceu com Lula. Depois daquela operação lá da Vaza Jato, apesar de ser provas ilícitas, porque é proibido por lei, né? Você não pode usar provas obtidas de maneira ilegal, a Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro, que era o juiz, ele tinha conluio com o Deltan Dallagnol, que era o procurador-geral. Procurador não, perdão, era o chefe do Ministério Público. Estou ficando caduco aqui. Ele era do Ministério Público e ele combinava as coisas com o juiz. Desde sentença, testemunha, horário de dar entrevista para a mídia, tudo isso eles combinaram. Tanto que ele deixou de fora dessa operação vários corruptos, como por exemplo os corruptos do PSDB. O PSDB era mais corrupto que o PP e o PL junto e ficou de fora. Vocês já observaram isso? Então o que aconteceu? Quando surgiu esse escândalo da Vaza Jato, a defesa do Lula recorreu de novo às instâncias superiores, no caso ao STF. Falou, olha, o juiz condenou o Lula, mas baseado em provas ilegais, delações forçadas, tanto que a delação do Palocci foi provada que é uma mentira. Eles obrigavam as pessoas a acusar o Lula, tem que falar do Lula. Se você falar que foi o Lula, eu reduzo a sua pena, você pode até ficar livre. Foi isso que a Lava Jato fez. Então, quando o STF viu essas novas evidências, é que nem o STF ter visto aquela menina que era testemunha do meu caso, hipotético. Porra, a menina mentiu, o cara é inocente. A mesma coisa, eles olharam e falaram, porra, tem um bando de irregularidade aqui. Tanto que o STF não julgou o caso do Lula, porque não cabe a eles fazer isso. Eles julgaram as irregularidades do processo. Primeiro, a vara de Curitiba não era adequada para julgar o Lula. Primeiro problema, o Lula mora em São Paulo e foi julgado em outro estado, que é o Paraná. Primeiro problema. Segundo, o juiz foi declarado parcial. O STF viu todas essas provas, aqueles 11 juízes, tá? Não foi só um, e eles falaram, o juiz é parcial. Ele tinha intenção de condenar o Lula. Só isso daí já foi o bastante para anular todo o processo. Porque se o juiz tivesse sido imparcial, ele não teria nem tido como condenar o Lula por ter visitado um apartamento que estava indo para leilão. Mas o juiz foi parcial, obrigou testemunhas a acusar o Lula, fez delações falsas, tudo para tentar condenar o Lula. A própria delação do Palocci, a Polícia Federal, tá? Não é eu que estou falando, o Ronaldo, é a Polícia Federal, falou que a delação dele é impossível, é falsa, completamente falsa. Ele só fez aquela delação acusando o Lula para tentar ganhar a liberdade dele. Então o STF anulou todas as condenações, o Lula voltou para a presunção de inocência, tá? E para ele ser condenado de novo, ele teria que passar pelo processo desde o começo. Você lembra da Gabriela Hart, que eu falei que o processo dela, que ela falou que o Lula era culpado, ela copiou o processo do Moro, igualzinho a condenação? Por causa disso, a instância superior a dela, que seria a terceira, né, o STJ, anulou aquela condenação, colocou um outro juiz, uma juíza, que era outra mulher, a juíza falou, o Lula é inocente. Não tem nada que sustente aqui a acusação. Aquele sítio que ele ia era de um amigo que era íntimo da família dele, era íntimo da mulher dele. Tanto que o filho do dono do sítio, ele chama Marisa de tia. Isso não é nenhum crime, você frequentar a casa de um parente seu. Eu mesmo tenho tios no Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que tem até cuequinha minha lá, escova de dente, essas coisas. Isso não é nenhum crime. Mas a juíza condenou o Lula porque ela estava de conluio com o Moro. A segunda instância de conluio com a primeira instância. Aliás, é de primeira instância, perdão, ela assumiu o lugar do Moro. Já a segunda instância lá do Paraná, sabe quem que é o juiz lá responsável? É aquele que o filho dele é sogro do Moro. Ou seja, conluio. Sabe? Tudo de conluio uns com os outros. Então, se o Moro quisesse condenar qualquer pessoa, mesmo sendo inocente, eles iam validar a condenação. E as outras instâncias, que nem eu falei, eles não julgam a condenação. Eles julgam essas variáveis, as irregularidades do processo. Então, o que aconteceu? Quando chegou no STF com essas variáveis, o STF anulou tudo. Falou, porra, o juiz é parcial. A vara é incompetente. Por que vai manter um cara inocente preso? Cadê a prova de que ele ia usufruir do apartamento? Algum bolsonarista tem? O Kim Kataguiri falou num vídeo que ele declarou para a Receita Federal o triplex. É mentira. É que o apartamento lá do Guarujá ele mudou de número depois que mudou de nome. Então eles pegam um apartamento velho e dizem que é o triplex. Tudo mentira. A dona Marisa pagava mês por mês a parcela daquele apartamento que ela queria morar lá. É algum crime querer comprar um apartamento no Brasil com seu próprio dinheiro? Então tá aí, pessoal. Esse videozinho aqui é só para esclarecer essa mentira que eu não aguento mais isso, tá? E se alguém quiser, traga as provas.
Traga as provas de que o Lula frequentava o apartamento, de que ele usufruía, que a reforma da OAS era para ele, ou que o sítio, tinha algum crime, ele frequentar o sítio que era do sobrinho da mulher dele. Traga as provas. Cadê as provas do crime que o Lula cometeu? Porque isso aí tudo foi uma onda fascista, mentirosa, que levou o bolsonarismo ao poder. Tá bom, galerinha? Bom, quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Vocês sabem que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, tá? Comente o que vocês acharam. E se inscreveu, ative o sininho, tá, pessoal? Isso ajuda para vocês serem notificados quando eu faço um vídeo novo, tá bom? Paz a todos.